Oi, tudo bem? Hoje nós vamos trazer uma palavra que fala sobre duas nações. Fala sobre o nascimento de duas crianças. Que está lá em Gênesis 25, versículo 19. Amém? Glória a Deus. Tudo bem? Então, como eu estava falando, fala sobre a nação de Jacó e de Esaú. E diz assim: esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos, e por isso Isaque orou a Deus, e o Senhor, em favor dela, o Senhor ouviu a oração dele. E Rebeca ficou grávida, na barriga dela havia gêmeos, e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, e o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há duas nações. Você dará à luz dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Amém? O que podemos entender nessa palavra? Desde o início. Primeiro, Rebeca era estéril. Mas Deus tinha um plano já na vida de Rebeca e de Isaque, de constituir uma família. Isaque orou, e Deus, em favor de Rebeca, constituiu essa família. Mas nessa família, Deus tinha planos para ela, né? Deus tinha plano para Isaque, tinha plano para Esaú, tinha plano para Jacó e tinha plano para Rebeca. Isaque teve esses dois filhos. Esses dois filhos foram crescendo. Eram duas nações que Deus tinha prometido, a nação para Esaú e a nação para Jacó. E como a gente sabe, primogênito sempre tem direito à primogenitura, tem algo a mais, que sempre é o primeiro filho. Mas Deus, nessa história, Deus tinha prometido algo para Jacó. Que Jacó ia dominar o mais velho, que seria Esaú. Mas nós, como seres humanos, sempre nós temos as nossas preferências, às vezes, que não deveria ter entre filhos, né? Nós queremos amar mais um filho do que o outro. E nós temos que agir da mesma maneira com um ou com o outro, mas aqui não. Aqui, Isaque tinha preferência por Esaú e Rebeca tinha preferência por Jacó. Porque Isaque gostava de caça, Esaú agradava teu pai, enquanto que Jacó agradava tua mãe. E nisso criou tipo uma rivalidade entre os dois. Um gostando mais um do outro, outro gostando mais do outro. Mas Deus tinha feito a tua promessa, e a promessa de Deus era para Jacó. E às vezes foi necessário, às vezes acontecer algo na sua família, para que o propósito de Deus acontecesse. E como que o propósito de Deus ia acontecer? Através da vida de Jacó. Deus teve que criar uma situação entre a família ali, porque essa preferência existiu, e essa preferência não poderia existir. Então nós vamos falar um pouco sobre essa situação. Vou passar um pouco para a Regina, e ela vai comentar também um pouco para vocês, através dessa estudo que nós estamos fazendo aqui para vocês. Amém? Eu vejo assim que Jacó, né, ele foi um filho assim que Deus prometeu, né? Que ele ia dominar o mais velho. Deus falou para o pai dele, né? Para Isaque, né? Mas Isaque, como muitas das vezes a gente faz, não damos ouvido a Deus. Não observamos aquilo que Deus fala conosco. O que foi que Deus falou para Isaque? Que o mais novo ia dominar o mais velho.
Mas naquela época, como hoje, o mais velho sempre é o primogênito, então ele que domina, na falta do pai, toda a família. Lá no passado era assim. E hoje a gente pode ver que Isaac, ele não quis ouvir a Deus. Ele achou que o certo era o mais velho dominar o mais novo, porque era primogênito. Ele não deu ouvido a Deus. Se ele tivesse dado ouvido a Deus, ele ia ver que Deus prometeu para ele 2 nações. E que o mais velho ia ser dominado pelo mais novo. Mas ele achou que não era certo. Então, quando aconteceu tudo isso na vida deles lá, que ele ficou de idade, perdeu a visão, ficou na cama, e o filho mais novo dele era um filho que era mais preferido pela mãe, a mãe dava mais atenção para ele, o filho mais velho era o que ficava mais perto do pai, que ele ouvia a voz do pai, trazia comida para o pai, estava sempre do lado do pai. Quando ele perdeu a visão, o filho foi fazer a caça para trazer a comida para o pai. E a mãe, que é a Rebeca, ela ficava de ouvido ali, escutando tudo que o filho mais velho conversava com o pai e que o pai falava. Mas isso tudo é um plano de Deus, né? Isso tudo já foi dirigido por Deus. Por quê? Porque Isaac, ele não deu ouvido a Deus. Assim como nós, muitas das vezes, não damos ouvido a Deus. Então, Isaac achava que era do jeito que ele queria, do jeito que era a época dele. Mas não era. Deus queria mudar a situação. Deus queria fazer com que o mais novo dominasse o mais velho. E Isaac fez o que ele achava melhor. Mas Deus, o que Deus fez? Deus fez com que Rebeca ouvisse tudo aquilo que o pai e o filho mais velho conversavam. Para ela instruir o filho mais novo. Então, assim, por Rebeca, o filho mais novo foi instruído e as coisas foram acontecendo. Hoje em dia, a gente às vezes olha e fica com raiva da Rebeca e pensa assim, essa mulher é muito ruim, né? Essa mulher é uma pessoa muito má, é uma mãe muito má, porque deu preferência ao filho mais novo. E ali, Isaac, ele deu preferência ao filho mais velho. A gente vê essa situação na Bíblia. Mas também, se a gente for ver, a gente vê que Rebeca, ela foi dirigida por Deus. Por que ela foi dirigida por Deus? Porque ela, sem saber, ela ficou ouvindo ali o que o pai e o filho conversavam. Quando o filho saiu para a caça, o que ela falou? Vai, põe essa roupa, que tem esses pelos aí, que teu pai passe a mão e veja que é teu irmão. E dê a você a bênção. E o filho rapidamente obedeceu ela. Então, quer dizer, ela foi ali sem saber dirigida por Deus. Porque se fosse pelo pai, ia ser o contrário daquilo que Deus falou. Ele ia pegar e ia dar a bênção para o filho mais velho. Exato. Né? Então, não foi isso que Deus quis. Deus quis que ele desse a bênção para o filho mais novo, porque o filho mais novo ia dominar o mais velho como tinha prometido a Deus. Exato. Eu vejo assim, né, nessa palavra, que às vezes Deus faz uma promessa para você, para teu filho, para tua casa. E você às vezes se desvia daquilo que Deus falou. Porque talvez o caminho não é fácil, o caminho é difícil, é longo. E aí você quer encurtar o caminho, você quer mudar a trajetória daquele caminho para chegar naquilo que Deus falou para você. Você desvia do caminho, mas Deus tem um propósito. E aquele propósito do Senhor, independente do que você faça, tem que ser cumprido. A gente vê nessa história uma história bem interessante. E a gente vê também que muitas vezes a gente não valoriza aquilo que Deus fala para nós. Deus fala e nós não prestamos atenção naquilo que Deus está falando. Aí nós queremos mudar o curso da situação. A gente vê nessa palavra também que o próprio Esaú foi o culpado dele, próprio perder a tua bênção. Porque por mais que ele seja primogênito, a promessa estava na mão de Deus, que já tinha prometido que o mais velho ia ser dominado pelo mais novo. Mas se a gente vê na história também, a gente vê que Esaú não valorizou aquilo que ele tinha direito de primogenitura. Por um prato de lentilha, ele trocou a sua primogenitura, porque estava morrendo de fome e achou que aquilo não valia nada para ele. Deus tinha um propósito na vida dele também.
De repente, talvez ele poderia até ser dominado pelo teu irmão mais para frente, mas de repente eles teriam umas bênçãos maiores que Deus tinha reservado para ele. Mas ele não valorizou aquilo que Deus tinha para a vida dele. A gente vê na vida do casal, na vida assim, que muitas vezes Deus faz um propósito nas nossas vidas, né? E aquele propósito de Deus é para nós seguir aquela direção, ó. Você segue esse caminho, você não olha para a esquerda, você não olha para a direita, eu vou te abençoar, eu estarei contigo, não tenha preferência de nada, procura a preferência estar diante de mim, me ouvindo a minha voz. Mas o que acontece? A gente se distrai na metade do caminho. A gente vê algo muito bom que o mundo oferece, algo muito interessante, que nós prefere, às vezes, trocar a palavra de Deus por algo momentâneo, por algo que vai satisfazer naquele momento. E nós não pensamos no futuro, o que aquilo pode causar, que consequência aquilo pode trazer para nós, né? E aí o que acontece? Muitas vezes a gente passa por luta, por dificuldade, por falta de obediência à voz de Deus e ouvir. Porque se a gente ouvir na palavra de Deus, quando Rebeca estava grávida, primeiro já foi fruto de oração que Deus ouviu e prometeu. E ela recebeu aquela bênção. E ela não entendeu, porque estava tendo uma guerra entre ela ali, no ventre dela, e ela não entendia o que estava acontecendo. Ela foi perguntar para Deus e Deus instruiu: filha, vai ser assim, ó. Ou você tem 2 filhos aí. E é assim, eu te coloquei duas nações dentro de você e uma vai ser contra a outra nação. Porque Jacó é a promessa de Deus, que foi tanto mudado o nome para Israel. A nação de Israel que existe hoje é gerada através de Jacó. E a promessa de Deus era para Jacó, para a nação de Israel. Só que o povo, no momento, para o pai e para a mãe, que ela já tinha ouvido essa mensagem, depois que os filhos nasceram, e que começou um ter preferência para um, outro ter preferência para o outro, ele não quis seguir o curso que Deus tinha falado. Primeiro, eles não deveriam ter preferência um pelo outro, eles tinham que tratar os dois da mesma maneira, mas não tinha que ter preferência. Mas sim deixar, instruir os dois e talvez até contar para ele: filho, você é primogênito, mas Deus já falou para nós que o teu irmão é que vai dominar, a nação dele vai ser uma nação poderosa e vai dominar. Entenda isso. Provavelmente na hora ele não ia entender, mas é o propósito de Deus e tem que se cumprir. E às vezes, muitas vezes, não cumpre o propósito de Deus nas nossas vidas por esse motivo. Deus faz uma promessa para nós. Nós acatamos aquela promessa e cremos naquela promessa. Só que no decorrer da vida, a gente vê que aquilo que Deus prometeu para nós, de repente, nós acabamos esquecendo. E nós tomamos outros rumos completamente diferentes daquilo que Deus tem prometido. E aí é onde nós acabamos sofrendo, passando por luta, passando por dificuldade na casa, na família, no relacionamento da casa, dos filhos. Por quê? Porque nós demos as nossas preferências e não a preferência de Deus. E que tem que prevalecer em nós é a preferência de Deus, independente daquilo que nós temos que passar. Se é difícil, temos que passar. Se é fácil, temos que passar. Que fica essa lição. Vou passar para a Regina para comentar mais, né, sobre esse assunto, que eu acho um assunto muito interessante na nossa vida de casal, né, que temos que compreender que Deus prometeu, um ouviu o outro também, de repente Deus fez uma promessa, e às vezes a promessa passou para ela a visão, e essa visão eu não consigo enxergar aquilo que Deus está falando através dela. Mas temos que dar ouvido para que os dois caminhem na mesma direção, para que não andam um para um lado e outro para o outro. Né? A gente vê ali que Rebeca, né, e Isaac, né, a gente vê assim que parece que eles não eram assim de conversar muito, que dá para entender, né? Mas só que a gente vê ali que ela era uma mulher de oração, porque se ela não fosse, ela não tinha falado com Deus, né? O que estava acontecendo no ventre dela, uma guerra, né? Que Deus falou com ela, né? Que eram 2 nações ali que estavam sendo formadas. Então, hoje a gente vê que nós precisamos de orar,
Nós precisamos de estar mais na presença de Deus para nós ouvir Deus. Porque se Isaac tivesse ouvido Deus desde o começo, que Deus falou para Rebeca que ali ia ser duas nações e uma ia guerrear contra a outra, ele não tinha passado para o filho mais velho, né, o desejo de passar para o filho mais velho tudo aquilo que ele tinha, né, os conselhos, as coisas ali para o filho mais velho. Ele não tinha feito isso. Ele tinha buscado a Deus, perguntado para Deus se era mesmo a vontade de Deus que o filho mais novo dominasse o mais velho. Mas não. Ele achou que o filho mais velho era o primogênito dele, deveria de receber tudo aquilo dele. Mas só que Deus já tinha prometido ao contrário. Então, aí está a diferença de nós buscarmos a Deus. Se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, ouvir a Deus falar, nós não vamos ter preferência por nada. Nós não vamos ter preferência por filhos, nós não vamos ter preferência por nada na nossa vida. Verdade. Porque daí nós vamos estar ouvindo a Deus e fazendo aquilo que Deus quer. O que Deus quer da tua vida? O que Deus quer da nossa vida? Verdade. Eu vejo aqui, né, que muitas vezes por falta de nosso entendimento, acabamos passando por muitas coisas que não deveríamos passar, né? Porque o Senhor já prometeu e Ele vai cumprir. Mas o que aconteceu? A promessa de Deus, ela não falha. A gente viu aqui que Isaac, ele teve uma preferência tão grande por Esaú. Por quê? Porque Esaú fazia um guisadinho gostoso, né? Muitas vezes a gente é comprado por um prato de comida, é comprado às vezes por um presente. Não podemos ser assim. Nós temos que ouvir aquilo que Deus falou e realmente, independente do que acontecer, nós ser. Mas vamos pensar conosco. Se Isaac tivesse enxergando bem, tivesse com a visão normal, perfeita, tinha como Jacó enganar? Não tinha. E Isaac jamais ia dar a bênção para Jacó. Jamais ele ia aceitar aquilo que Deus tinha prometido, porque a preferência dele era Esaú, e ele ia fazer de toda maneira para abençoar a vida de Esaú e Isaac. O que aconteceu com Isaac? Foi necessário Isaac chegar a um ponto de ficar cego, a não poder enxergar. Porque a promessa de Deus, ela cumpre, independente da maneira que você esteja, porque é preciso você passar, mas Deus prometeu e vai ter que cumprir a promessa de Deus. Mas é necessário, às vezes, você sofrer, é necessário você chegar no fundo do poço para entender aquilo que Deus quer para você? Não é necessário. Nós temos que ponhar na palavra de Deus, entender que é muito mais fácil obedecer do que sacrificar. Muitas vezes a gente quer sacrificar, mas não obedecemos aquilo que Deus tem falado. Foi necessário Isaac perder a visão para que ele fosse enganado por Jacó e pela mãe. A mãe enganou, usou Jacó, enganou o marido para que a promessa de Deus se cumprisse. Nossa, mas que coisa horrível, né? A gente olhando pela palavra, é horrível sim, ao nosso entender. Mas não é horrível para entender de Deus. Por quê? Porque Deus tinha pensado lá no futuro. Deus já estava pensando na nação de Israel. E Isaac não estava pensando, mas Isaac estava pensando no momento ali, naquele momento que ele estava ali se deliciando, aquele guisado, tá? Mas ele esquecia da promessa que Deus tinha falado, que ia ter duas nações, a nação do mais novo ia dominar a nação do mais velho. E ele não lembrou dessa passagem. Foi necessário que ele passasse por toda essa tribulação, essa situação, ser enganado, para que a promessa do Senhor cumprisse. Mas, irmão, minha irmã, se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, senta, ora, pergunta para Deus: Senhor, o Senhor fez propósito na minha vida, aonde que é que nós estamos errando? O que é que nós estamos fazendo que nós precisamos consertar, para que eu não tenha que sofrer, para que a bênção do Senhor venha sobre a minha casa, sobre a minha família? Analise nesse ponto. Que às vezes o Senhor fez muitas promessas para você e não foi cumprido até hoje. Mas é porque Deus não quis cumprir? Não. É porque, de repente, nós não estamos agindo de acordo com aquilo que Deus tem falado. Nós temos desviado do caminho. Não é mesmo? Lá em Gênesis 27, 8, diz bem assim, 27, 8, diz assim, olha o que Rebeca falou. E agora, meu filho,
continuou Rebeca. Escute bem, faça o que eu vou dizer. Olha que a Rebeca ordenou o filho dela. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. E eu vou preparar uma comida saborosa como seu pai gosta, né? E você vai levá-lo para ele comer. E depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. Veja só. Se a gente ler esse texto pelo lado da carne, a gente vai ficar com muita raiva de Rebeca. Vai dizer, meu Deus, como pode uma mãe preferir um filho? Meu Deus, como pode isso? Ela traiu o próprio marido, traiu o filho. Mas não, ela só estava fazendo aquilo que Deus tinha falado que ia fazer, mas que pelos olhos de Isaac não ia acontecer. E sim, Deus usou ela como mãe, né, para fazer tudo isso, para dizer para o filho dela, vai lá, pega e traga 2 cabritos dos melhores, que eu vou preparar a comida que seu pai mais gosta. Coloque esse espelho sobre você, né, porque ele falou, mas mãe, o meu irmão é peludo, e eu não sou. E o que ela falou? Filho, coloque sobre você esses pelos, leve a comida até seu pai, para que ele ponha a mão em você e sinta que é o seu irmão. E ali ele vai dar a bênção para você. E foi isso que aconteceu. Então, para que cumprisse aquilo que Deus prometeu a ela, lá no ventre dela, foi necessário ela fazer isso. Foi necessário tudo isso acontecer. Naquele momento, Rebeca não estava se sentindo assim a pior mãe do mundo e nem a pior esposa. Mas ela simplesmente estava fazendo aquilo que Deus pediu para ela fazer desde o início. Mas que o marido dela não teve ouvido para entender, não é? A voz de Deus. E muitas das vezes, Deus fala, mas os maridos não ouvem. Deus fala, mas as mulheres não ouvem. Deus fala, os filhos não ouvem. Deus, ele tem bênção para dar para cada um. Deus, ele não faz distinção de pessoa. Deus, ele não faz distinção de filho. Esse filho eu amo mais, aquele filho eu amo mais, esse filho eu amo menos. Deus, ele não faz isso, ele ama todo mundo igual. O amor de Deus é igual com todos. E assim Deus faz. Porque muitas das vezes nós, como pessoa, temos preferência por outras pessoas. Eu não digo eu como mãe, porque eu acho que muitas mães não pensam assim, não tem assim separação de filho. Filho é tudo igual, né? O amor de um, amor de todos, né? Mas muitas pessoas fazem exceção de pessoas. De repente teu marido faz exceção de você, você faz exceção do teu marido. E isso não é bom diante de Deus, porque Deus não gosta. Não. Deus não aceita esse tipo de coisa, e Deus não quer. Então, se você é mãe, se você é pai, se você é esposo, filho, quer receber as bênçãos de Deus? Não precisa você enganar teu pai com um prato de lentilha. Não precisa você ir lá e trazer uma carne saborosa do mercado e fazer para o teu pai como se ele não fosse mais enxergar e fosse te abençoar ou fosse te passar toda a riqueza para você. Não precisa você fazer isso. Não é necessário fazer isso. Mas simplesmente nós vamos obedecer a Deus. Vamos trazer para Deus o melhor de nós. O que é o melhor de nós? A obediência a Deus, o amor a Deus, o amor ao próximo. O que Deus quer de nós? A oração. A oração não só por um, mas por todos. Porque todos somos iguais. Amém? O interessante dessa história, amor, que eu quero interessante, que Rebeca agiu correto? Não. Isaac agiu correto? Não. Ela não teria que ter enganado. Isaac também não teria que ter preferência. Mas o porquê que houve todos esses conflitos, todos esses problemas na vida, na casal? Simples, por uma simples coisa. A falta de ouvir. Ouvir o que Deus falou. Ouvir a voz de Deus. E às vezes Deus toma certas medidas
E aos nossos olhos, poxa vida, mas por que Deus fez isso? Fazer a Rebeca enganar o marido, é que nem foi falado. Isaac ter preferência por fulano e Rebeca por outro. Mas o que acontece? Quando Deus fala, Deus cumpre. E eu acho que essa é uma maneira que Deus fez para que essa história fosse cumprida. Porque Rebeca fez algo assim, eu acho, no inconsciente dela, que acho para ela está fazendo correto. Nós sabemos que Deus não gosta de enganação. O próprio Jacó ele enganou, mas ele pagou o preço também. E se você ler a história, você vai ver que Jacó pagou o preço para ele virar, ser Israel e ser essa grande nação que é hoje. Mas muitas vezes a história, às vezes, é mudada, porque ela tem um propósito para ser cumprida. E a gente acaba essa história sendo mudada pela nossa desobediência, pelo nosso querer fazer do nosso jeito. Não, mas o meu jeito é correto, o seu jeito é errado. Não. O jeito de Deus é correto, o nosso jeito é errado. É isso que nós temos que entender na nossa vida. Independente se achando que, olha, se você estiver aqui lá no fundo do poço, aí é errado, o que eu vou fazer lá no fundo do poço? Mas se Deus mandou, você tem que ir. Porque é o jeito de Deus para que Ele te levanta, para que um dia sirva de testemunho que você falou, não, Deus me tirou lá de baixo e me colocou em alto retiro. Porque é a palavra de Deus que tem que permanecer, não é a nossa palavra. Isso que acontece muitas vezes. Nós queremos impor a nossa regra, o nosso costume, a nossa maneira e a nossa maneira que tem que funcionar. E Deus, só que muitas vezes nos coloca uma maneira, mas nós já sabemos que Deus já tinha prometido de outra maneira. Mas nós achamos que a nossa maneira vai ser mais fácil, nós estamos dando um apoio para Deus, uma ajuda para Deus. Não, nós não temos que estar querendo dar uma ajudinha para Deus, nós temos que agir de acordo com o que Deus fala para nós fazer. Se nós não fizermos assim, o Senhor vai cumprir a palavra dele, independente se você vai sofrer, vai passar por circunstância. Aos olhos de muitos aqui, né, próprio nós, lendo a mensagem, não entendendo o contexto da mensagem, vai falar, nossa, que diferente, que coisa esquisita, um preferindo o outro, filhos, são todos filhos. Ah, mas porque eu amo mais fulano, gosto mais de fulano, ah, porque fulano me agrada, fulano me agrada. Não. Aqui a gente vê uma história que Deus mostrou para nós que nós não temos que ter preferência, não temos que ter amor a mais, amor a menos, mas sim que temos que ouvir um ao outro, entender o que Deus quer e o propósito de Deus para cada vida. É isso que nós temos que colocar em mente, na nossa mente. Aqui tem uma passagem, uma mensagem que fala, vou só ler rapidinho, porque já está meio longo o vídeo, que fala assim, ó, trate seus filhos da forma justa, reconhecendo a singularidade de cada um. Não compare um filho com o outro na presença deles. Nunca demonstre preferência por um deles. Não mime um de seus filhos por ser o mais novo ou por ser estudioso, etc. Elogie todos os seus filhos e não apenas um deles. Procure dividir seu tempo com cada um e estipular uma mesma quantia de dinheiro para dar a todos e não ser circunstâncias especiais. Jamais despreze um de seus filhos por considerá-lo menos capacitado ou menos habilitado do que o outro. Quando os irmãos competem entre si com animosidade, os pais devem dobrar seus joelhos em oração, pois só Deus é capaz de restaurar qualquer relacionamento através de sua graça curadora. Por outro lado, cabe aos pais procurar equacionar essas desavenças para que elas não se estendam à vida adulta. Educar filhos é sempre um desafio maravilhoso. Cada ser humano tem suas particularidades e trabalhar lado a lado com Deus para tornar a pessoa que Ele nos confiou em alguém, com outro, com autoestima equilibrada, e uma das responsabilidades dos pais boa notícia é que o Senhor nunca nos deixará os sós.
para cumprir esse desafio. Confia no Senhor, confia. Então é o que está a palavra, não devemos dar preferência, mas sim ouvir a voz de Deus. A gente vê que teve uma rivalidade ali entre os irmãos, mas a rivalidade não começou nos irmãos, já começou pelo pai e pela mãe. Eles já estavam ali dando umas preferências ali que não deveria, sendo que se eles tivessem desde o início ouvido a voz de Deus que está ali do início e seguido os passos de Deus, nada disso teria acontecido. Amém? Graças a Deus. Tem mais algo para falar? Deus abençoe Amém? a todos, em nome de Jesus. Nós vamos orar, né? Fazer uma oração por casais e que o Senhor Deus venha colocar no teu coração o amor de Deus e que o Senhor Deus venha abençoar a vida de cada um. Grandioso Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Pai, sabemos que somente o Senhor sabe de todas as coisas e nós, quem somos nós, Pai? Não sabemos nada mesmo, Pai. Por isso é que nós temos que ter a Tua direção. É por isso que nós temos que ter, Deus, a Tua visão, Pai. Porque o Senhor vê além daquilo que nós vemos. O Senhor enxerga, Deus, aquilo que nós não enxergamos. Que o Senhor tem um futuro para cada um, Pai. O Senhor tem um propósito. E nós muitas vezes queremos mudar a direção e o curso das coisas, Pai, mas é o Senhor que dá a palavra final. Obrigado, Deus querido, por esse momento maravilhoso, Pai, de estar aqui, trazendo essa palavra de meditação. E agradeço, Pai, agradeço pela minha família. Agradeço pelo tempo, Deus querido, que o Senhor tem nos dado, de estarmos juntos, compartilhando da mesma palavra. E te peço, Senhor, que continua nos abençoando, abençoando cada família dessa terra, abençoando, trazendo, Deus querido, amor, trazendo união, trazendo paz, consolo e graça sobre cada coração, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de finalizar? Mais alguma coisa? Amém, Jesus? Graças a Deus, louvado seja Deus. Aguarde, logo mais a gente faz mais uma palavra para vocês. Que Deus abençoe o teu lar, em nome de Jesus. E muito obrigado.